encontro com o que estamos precisando na nossa vida, Senhor. Abençoe que aqui estão, aqueles que não puderam vir por algum motivo. O Senhor sabe o qual, Senhor. Abençoe a todos, isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos ouvir um louvor com o Tiago. Páginas de temor, o pecado escreveu, frases de horror, dor e aflição. O sonho se desfez, amargas situações, perdição. Mas isso acabará, pois Deus concederá nova chance por nos amar. O mundo que perdido está quer salvar aqueles que criou e libertar, nos guiar ao mundo que vai restaurar, renovar, virar a página, recomeçar. Páginas de perdão, Deus nos concedeu por compaixão, pela graça então, Deus volta a sonhar com as páginas de um céu reconstruídas, escritas com amor, pois Deus concederá nova chance por nos amar. O mundo que perdido está quer salvar aqueles que criou e libertar, nos guiar ao mundo que vai restaurar, renovar, virar a página, recomeçar. Páginas em branco, Deus irá nos dar uma nova chance. Basta se entregar, se entregar, abrir o coração, o coração. Páginas de um Criador que se entregou, nos resgatou. Hoje então podemos ter forças para lutar, para vencer o mal, ter vida plena e ser livre enfim, pois Deus concederá
nova chance por nos amar. O mundo que perdido está, Ele quer salvar aqueles que criou e libertar, nos guiar ao mundo que vai restaurar, renovar, virar a página, renovar, virar a página, recomeçar. Amém. Irmãos, nós, ali no início, estamos felizes, né? Temos uma família que conhecemos há muitos anos, né, Alberto? Amigos de infância. A amizade foi um pouquinho interrompida quando ele casou. Aí cada um foi para o seu caminho, né? Hoje tenho o prazer de ter o filho, pastor Alberto, né, o Juninho, né? A gente conhece ele desde quando estava no ventre da mãe, né? Na barriga da mãe. Mas a gente vê os planos de Deus. Deus separou você para o ministério para cuidar do rebanho que Ele tem aqui na terra. Pastor Alberto, ele é pastor na divisão lá do Amazonas, Rondônia, né? Amazonas, Roraima. E ele está de férias aqui, visitando a família, os pais deles, né? E tivemos o prazer de hoje estar conosco. Deus que nos ajuda, pastor, e te ajude também, através da sua mensagem. E que a igreja de Deus, esse pequeno rebanho, ele vem ser edificado com a sua palavra. Obrigado, irmão Cláudio, pelas palavras. Agradeço a irmã Rosinha pelo convite. E quero desejar a todos uma boa noite. E dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, viu? Eu não conheço todos, conheço uma boa parte dos irmãos aqui presentes, mas estou feliz em poder estar aqui com vocês nesse momento para juntos buscarmos a palavra de Deus. Ah, ok. Estamos também online, né? Online. Que Deus possa nos abençoar. Nós estamos atualmente trabalhando na Associação Amazonas Roraima. Estamos hoje num distrito chamado Cidade de Deus, ali na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Nós temos hoje 14 igrejas que nós estamos cuidando, pastoreando, e eu conto com as orações de cada um dos irmãos, porque Deus tem concedido para nós grandes bênçãos no nosso ministério. E se vocês estiverem orando, com certeza nós teremos maiores bênçãos ainda. Eu conto com as orações de cada um dos irmãos e também vou estar orando pela igreja aqui do Parque Industrial, pelo Parque Industrial. Que Deus possa ser louvado. Neste momento, quero convidar você, da maneira como você está, a fechar os seus olhos e nós iremos pedir a orientação de Deus para o estudo da sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e também o privilégio que nós temos de estar na Tua santa casa de oração. Neste momento, nós iremos abrir a Tua palavra. E agora, nós queremos pedir a presença do Teu Santo e amado Espírito, para que nós possamos entender e colocar em prática em nossa vida a Tua vontade, Senhor. Fique conosco, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. O título do sermão desta noite é Olhar e Fixar para Prosseguir. Eu estou com a voz um pouquinho rouca e peço a compreensão de cada um de vocês. Mas gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós iremos ler os versículos 22 a 33.
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitos e muitos relatos a respeito deste episódio narrado nas Sagradas Escrituras. Talvez já tenha lido várias e várias vezes esses momentos. Mas nesta noite eu gostaria de convidar você a meditar na palavra de Deus e extrair lições importantíssimas para o nosso viver. Quando nós começamos a entender algumas coisas nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver que muitas delas são para os nossos dias atuais. Jesus estava ali juntamente com uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Essas pessoas, elas viajaram de diversas localidades, de diversos locais, para estarem ali com Jesus, porque elas queriam ouvir Jesus. Haviam viajado horas e mais horas para poder ter esse encontro com Jesus. E ali então Jesus começa a pregar, começa a falar para essas pessoas. Elas tinham uma necessidade, e era a necessidade espiritual. Mas a palavra de Deus, ela diz que Jesus se prolongou. E quando já estava a tardezinha, essas pessoas, elas estavam com uma outra necessidade. Elas estavam com fome, mas agora não era uma fome espiritual, era uma fome física. Elas precisavam de alimento necessário naquele momento, porque iriam viajar horas e mais horas até chegar à sua casa. E agora Jesus, então, percebendo toda essa situação, Jesus realiza, no meu ponto de vista, um dos maiores milagres contidos no Evangelho, no sentido de chamar a atenção das pessoas. O primeiro, sem dúvidas, foi o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo. As pessoas olharam, viram e ficaram espantadas, talvez. Como que pode uma pessoa que estava morta reviver? E agora então Jesus realiza um milagre extraordinário, porque ele multiplica 5 pães e 2 peixes. E diz a palavra de Deus que ele alimenta 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. As pessoas, quando observaram o milagre que Jesus havia feito, dentro do coração delas, elas se perguntavam: como pode um homem com tanto poder realizar um milagre tão grandioso como esse? Nós queremos Jesus como nosso rei, queremos Jesus como nosso representante. E ali então, naquele momento, elas começaram a conversar entre elas, dizendo: nós precisamos ter Jesus como nosso rei terrestre. E naquele momento, os discípulos ali estavam.
E começou dentro do coração dos discípulos a desenvolver também o mesmo desejo, o mesmo sentimento de coroar Jesus como rei terrestre. Eu fico imaginando talvez a empolgação e a alegria daquelas pessoas naquele momento, porque elas estavam reconhecendo a Jesus como rei. Elas estavam com a intenção correta, elas estavam fazendo o que era certo, mas elas estavam equivocadas. Esse é um dos grandes erros que pode acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos aparentemente com razão, estamos certos, estamos querendo fazer algo grandioso para Deus, mas o problema é que às vezes o plano de Deus não é o nosso plano. Às vezes nós colocamos os planos de Deus em segunda instância e colocamos os nossos planos como prioridade. E Jesus já conhecia o coração das pessoas e também dos discípulos. Ele sabia quais eram as necessidades deles naquele momento e sabia também o que eles estavam pensando. E Jesus, percebendo a empolgação, o desejo, Jesus então olha para os discípulos e dá uma ordem, dizendo: vão à frente. É interessante que a ordem de Jesus é uma ordem clara, objetiva, direta ao ponto. E nós encontramos a mesma palavra no grego em 2 momentos dentro do Novo Testamento. Nós encontramos no episódio de Mateus capítulo 28, aonde Jesus dá para a igreja a grande comissão, dizendo: ide. E encontramos neste momento, aonde Jesus olha para os discípulos, dizendo: vão à frente. Eu acredito que a maior parte aqui é pai ou é mãe, certo? Imagine você a cena. A mãe está em casa preparando o almoço. E ali o seu filho de 9, 10 anos, está ali assistindo o seu desenho predileto, ou jogando talvez o seu videogame. A mãe preparando o almoço, cuidando para que tudo dê certo, ela então repara que naquele momento está faltando um pouco de arroz. E ela diz: eu preciso ir ao mercado, mas não tenho como sair porque as coisas estão no fogo. Então ela olha para o filho e diz: filho, venha cá. Eu quero que você vá ao supermercado e compre 1 quilo de arroz. Aí a criança olha para a mãe e diz: sim, mamãe, já estou indo, e sai correndo alegre e feliz. É assim? Não, né? Deveria ser, mas não é. Geralmente a criança, ela olha para a mãe e diz o seguinte: mas mãe, por que tem que ser agora, mãe? Por que tem que ser agora? Eu estou aqui assistindo o meu desenho, jogando aqui o meu videogame, e agora eu vou ter que sair daqui para ir até o supermercado? E a criança então olha para a mãe, reclama, a mãe olha para a criança e diz: aqui quem manda sou eu, vai! E a criança então pega o dinheiro e vai para o supermercado, né? E quando ela vai para o supermercado, como que ela vai? Ela vai murmurando, ela vai reclamando: mas por quê? Justamente agora minha mãe tinha que me mandar ir até o mercado. Queridos, Jesus olhou para os discípulos e diz: vão à frente. Sabe qual foi a atitude dos discípulos? A atitude dos discípulos foi semelhante a essa mãe e a essa criança. Os discípulos obedeceram, mas eles foram murmurando, foram reclamando, porque eles estavam empolgadíssimos, porque queriam coroar Jesus como rei terrestre, e agora Jesus então chega para ele e diz: vão. Jesus despede a multidão. E diz a palavra de Deus que as pessoas, elas foram despedidas provavelmente entre as 6 horas da tarde às 7 horas da noite. E Jesus se retira com a finalidade de orar. Uma das características que nós encontramos de Jesus dentro do Novo Testamento é que Jesus era um homem de oração. Jesus passava muito tempo orando.
Um dia desses, uma pessoa chegou até mim e me disse o seguinte: pastor, foi muito fácil para Jesus vencer tudo o que ele venceu. Sabe por quê? Porque Jesus era Deus. E por ser Deus, foi fácil para ele. Eu, como não sou Deus, é difícil para mim. Querida igreja, Jesus buscava poder, sabe aonde? Na fonte do poder, em Deus. Jesus, quando veio à terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Mas como assim? Não pode existir uma pessoa 100% Deus e 100% humano. Eu não estou falando metade Deus e metade humano. Estou me referindo a 100% Deus e 100% humano. Sabe por quê? Porque Jesus, quando veio à terra, se encarnou, se fez semelhante a nós. Ele deixou de lado a sua natureza divina, o seu poder de Deus. Ele não usou o seu poder de Deus para benefício próprio. Ele usou o seu poder de Deus para o benefício de outras pessoas. É possível enfrentar, vencer tudo que Jesus venceu? Sim. Se nós buscarmos poder em Deus. Se nós passarmos tempo orando, e Jesus então ele ora com duas finalidades. A primeira delas, Jesus ora buscando poder para enfrentar os momentos que iriam acontecer em seu ministério. Jesus não seria coroado um rei terrestre, mas ele iria morrer para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. E agora então Jesus passa alguns momentos em oração, orando, buscando o poder de Deus. Querida igreja, quanto mais tempo nós passarmos de joelhos, mais tempo permaneceremos de pé diante das provações. E Jesus ora com uma segunda finalidade. Jesus ele ora pelos seus discípulos, para que eles pudessem compreender e entender o verdadeiro sentido do seu ministério. A oração intercessória. Jesus intercede pelos seus discípulos. Às vezes nós temos o hábito de orar pelas nossas pessoas queridas, os nossos familiares, os nossos amigos. Mas como às vezes é difícil orar por uma pessoa que às vezes a gente nem conhece. Como é difícil às vezes orar para uma pessoa que diz: olha, eu preciso da sua oração. Nós precisamos orar mais uns pelos outros. Precisamos interceder mais com os nossos irmãos. E diz a Bíblia que naquele momento, depois de orar, pedindo poder para enfrentar os momentos que viriam, e de orar pelos discípulos, Jesus se retira. E ele observa então naquele exato momento que o barco já estava muito longe. Naqueles dias, a noite e a madrugada, praticamente, ela era dividida de uma forma muito diferente da qual nós conhecemos hoje. Ela era dividida em 4 vigílias. 4 vigílias. A primeira vigília ia das 10 horas da noite, às 22 horas, até meia-noite. A segunda ia da meia-noite às 2, a terceira das 2 às 4 e a quarta vigília das 4 horas da manhã até às 6 horas da manhã. E agora eu quero convidar você a refletir um pouquinho no ministério de Cristo. Jesus despediu a multidão por volta de 6 horas da tarde às 7 horas da noite. E diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, ou seja, das 4 horas da manhã até às 6 horas da manhã, isso quer dizer que Jesus orou das 7 horas da noite até às 4 horas da manhã. E eu pergunto para você nessa noite: quanto tempo você gasta com Deus em oração? Quanto tempo você busca Deus através da oração? Jesus era um homem de oração. E ao observar que o barco já estava muito longe, Jesus estava diante de si uma impossibilidade naquele momento.
porque o barco estava longe e ele não tinha como chegar até o barco, humanamente falando. E então Jesus começa a caminhar por sobre as águas. Ele começa a andar por sobre as águas, e aqui nós entendemos uma coisa: que Deus é o Deus das impossibilidades. Para Deus não existem coisas impossíveis. Para nós, sim, existem coisas impossíveis. Nós olhamos para um problema, para um desafio, para alguma coisa, e às vezes nós achamos que aquilo é impossível de acontecer na nossa vida. Mas Deus é o Deus do possível. É o Deus que não existem impossíveis. E Ele começa a caminhar por sobre as águas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num grande rio. Grande rio. Imagina um rio grande, bem grande, aonde na sua frente você enxerga água. Atrás você vê mais água. Do lado muito mais, e do outro lado mais água ainda. Já imaginou? Eu já tive a oportunidade de estar em um desses rios. Alguns deles, você fica pensando, se o barco afundar, o que vai acontecer comigo? Se o barco afundar, com certeza eu vou afundar junto com ele. Mas eu imagino que, naquele momento, os discípulos dentro do barco, escuro, eles olham para fora do barco e observam uma pessoa caminhando por sobre as águas. Eu fiz uma viagem em uma cidade até outra, por rio, 1 hora de viagem, de barco. E lá no barco eu comecei a imaginar, a pensar neste momento. E eu cheguei a uma conclusão que eu tenho certeza que você também vai chegar. Se você estivesse dentro de um barco e observasse uma pessoa caminhando por sobre as águas, qual seria a sua atitude? Eu tenho certeza que a atitude de todos aqui, e até a minha, seria a seguinte: colocar a cabeça para fora do barco e querer enxergar quem é a pessoa que está andando por sobre as águas. Estou certo ou estou errado? Eu tenho certeza que nós iríamos querer olhar quem era a pessoa. Mas a palavra de Deus diz que quando os discípulos viram Jesus caminhar por sobre as águas, eles gritaram, eles sentiram medo pensando que fosse um fantasma. Por quê? Por quê? Sabe por quê, querida igreja? Os discípulos, eles estavam dentro do barco, murmurando, reclamando. Estavam com o coração revoltado, porque Jesus não havia permitido que eles fizessem aquilo que eles queriam. E agora então vem mais uma pergunta: como que pode olhar para Jesus e não conseguir reconhecer Jesus? Como que nós podemos olhar para Jesus e não enxergar Jesus, sendo que Jesus é a vida, a esperança, a luz para este mundo? A resposta para essa pergunta é muito fácil. Se chama pecado. O ser humano, quando ele está em pecado, quando ele está com o coração longe de Deus, é impossível reconhecer a Jesus em sua vida. É impossível olhar para Jesus e ver Jesus. Sabe por quê? Porque aonde Deus está, o pecado não está, e aonde o pecado está, Deus não pode estar. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que nós precisamos nos distanciar das coisas que não agradam a Deus. Os discípulos gritaram de medo naquele momento, pensando que ali fosse um fantasma. Mas Pedro, esse discípulo é um discípulo que me chama muita atenção. Sabe por quê? Porque Pedro não se contentou quando Jesus percebeu que eles estavam com medo e disse: não temas, sou eu. Pedro responde para Jesus dizendo o seguinte: Senhor, se és tu mesmo. Olha a ousadia de Pedro. Pedro, ele estava talvez metade convicto e metade indeciso.
Ele não sabia se era realmente Jesus, ele queria uma prova de Jesus que fosse ele. Mas naquele momento eu fico perguntando, e se não fosse Jesus? Ele iria afundar. Pedro teve fé e ao mesmo tempo não teve. Duvidou. Jesus já conhecia o que iria acontecer com Pedro. Jesus já sabia o que estava no coração de Pedro. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus olha para Pedro e diz: vem. Vem. Algumas pessoas imaginam que naquele momento Pedro saiu do barco pulando e já começou a andar por sobre as águas. Eu imagino que não foi dessa forma. Eu imagino que naquele momento, quando Jesus deu a ordem para Pedro, Pedro vai até o barco, segura, coloca um dos seus pés, apalpa a água para ver se tem firmeza. Percebeu que tem firmeza, então ele coloca o seu outro pé. Então Pedro está em pé por sobre as águas. E agora sim, então Pedro começa a caminhar, começa a andar por sobre as águas. Querida igreja, que milagre maravilhoso. Pedro começa a caminhar em direção a Jesus e Pedro olha fixamente para Jesus, começa a andar em direção ao Salvador. E agora eu quero fazer uma ilustração com você. Isso não está na Bíblia, é apenas uma ilustração. Pedro caminha em direção a Jesus, mas de repente Pedro começa a virar a sua cabeça e começa a pensar: o que será que os discípulos vão pensar de mim? O que será que os discípulos vão pensar do apóstolo Pedro, o homem que caminhou com Jesus? E agora então Pedro começa a olhar para o seu lado esquerdo. E quando ele olha para o seu lado esquerdo, ele se depara ali com uma televisão de 72 polegadas, Full HD, a coisa mais linda. E ele então observa aqueles programas chamativos, atraentes, e ele então fica numa indecisão entre assistir e não assistir. Não há nenhum problema em relação à televisão. O problema está, às vezes, naquilo que nós vemos e ouvimos. De repente, Pedro olha então para o seu lado direito, e quando ele olha para o seu lado direito, ele se depara com uma festa linda, sexta-feira à noite, no sábado do Senhor. Então ali ele se depara com essa festa, e lá nessa festa existe bebida, existe cigarro, existem todas as coisas que o mundo tem a oferecer. E Pedro fica olhando e fica encantado com tudo isso. E ele olha então para o seu lado esquerdo, e ao olhar para o seu lado esquerdo, Pedro se depara com aquela oportunidade de emprego que ele sempre quis. Ele se depara com aquela oportunidade que ele estava esperando há anos. Os seus filhos precisam do alimento. A sua família precisa que ele trabalhe para conseguir o sustento. Ele está desempregado há 4 anos. E agora ele olha para aquela oportunidade de R$8.000 por mês. E ele olha e diz: é a oportunidade que eu estava esperando para a minha vida. Você, Pedro, vai ter que trabalhar 7 dias da semana, Pedro. E o teu salário é um salário alto. Pedro olha novamente para o seu lado direito. E quando ele olha para o seu lado direito, ele se depara com as músicas tão lindas. As músicas do mundo, as músicas que chamam a atenção das pessoas. E ao olhar, ele fica encantado com aquelas músicas lindas. E de repente Pedro começa a perceber que o vento está em volta dele. Ele começa a observar que o vento está aumentando, e ao aumentar o vento, ele começa a procurar Jesus, ele começa a querer enxergar Jesus, e ele já não consegue mais ver Jesus. Ele não consegue mais ver Jesus porque ele estava distraído com as paixões do mundo, com as coisas que o mundo tem a oferecer. Querida igreja,
uma das maiores armadilhas de Satanás para os nossos dias hoje, sabe qual é? É nos distrair para que nós tiremos os nossos olhos de Jesus. Uma das armadilhas de Satanás hoje é fazer com que você se distraia com as coisas, com os prazeres do mundo e tire os olhos de Jesus. Talvez você não tenha aceitado nenhuma oportunidade de emprego como essa. Talvez você não assista coisas indevidas na televisão. Talvez você não vá para festas. Talvez você não tenha um comportamento de uma pessoa que não é um cristão. Mas o problema está quando nós nos distraímos com as coisas deste mundo e tiramos os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus. E ao tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, naquele momento ele gritou: Senhor, salva-me. Não importa quem seja a pessoa. Não importa se a pessoa aceita a Deus ou não aceita. Nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, quando ele mais necessita, sabe quem é a pessoa que ele busca? Deus. Naquele momento, Jesus então estende as suas mãos, olha para Pedro, segura as mãos de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? O maior milagre que Jesus fez neste relato não foi permitir que Pedro caminhasse com ele por sobre as águas. O maior milagre que Jesus realizou foi segurar as mãos de Pedro e levantá-lo das águas. Diz a Bíblia que Jesus, ao levantar Pedro, os dois começaram a caminhar em direção ao barco. Pedro já não estava mais orgulhoso, já não estava mais caminhando sozinho, ele estava caminhando com Jesus. Querida igreja, nós encontramos nos nossos dias hoje 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são pessoas que vivem uma vida dentro de um barco. Como assim? Dentro de um rio ou dentro de um mar. Se nós usarmos talvez a nossa lógica, nós iremos dizer que o lugar mais seguro para nós estarmos dentro de um rio ou dentro de um mar é dentro de um barco. Por quê? Porque o barco não afunda. Foi feito para não afundar. Mas o problema está que nós, às vezes, nós não conseguimos entender que o melhor lugar para nós estarmos nem sempre é dentro de um barco. Se Jesus está caminhando por sobre as águas, o melhor lugar para eu estar não é dentro de um barco, mas tem que ser ao lado de Jesus. Não importa se ele está dentro de um rio, dentro de uma fornalha de fogo ardente, o melhor lugar para eu estar é onde Jesus estiver. O problema está quando eu estou distante, estou longe de Deus. Naquele momento Pedro foi ousado. Ele diz: Senhor, faça com que eu caminhe contigo por sobre as águas. Pedro teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E querida igreja, hoje muitas e muitas pessoas, elas estão vivendo, sabe como? Elas estão vivendo das experiências com Deus das outras pessoas. Olha, você viu o que aconteceu com o irmão fulano de tal? O milagre que Jesus realizou em sua vida? Você viu o que aconteceu na vida daquela família com Jesus? Nós não podemos viver das experiências pessoais com Jesus dos outros.
Nós precisamos ter a nossa própria experiência pessoal com Jesus Cristo. Nós precisamos viver com Jesus uma experiência real, vívida. É muito melhor quando você vive uma experiência com Jesus do que quando você apenas ouve as pessoas falarem daquilo que Jesus operou. Saia do barco. Se hoje você se encontra dentro do barco, acomodado, tranquilo, o convite de Jesus para você nessa noite é para que você saia do barco. Saia do barco e tenha você a sua experiência pessoal com Jesus. Mas eu posso estar falando nessa noite para um segundo grupo de pessoas. Eu posso estar falando para aquelas pessoas que hoje tomaram uma decisão e já saíram do barco há muito tempo. Elas já estão caminhando com Jesus. Elas há muito tempo estavam olhando fixamente para Jesus, mas agora, depois dos anos, elas estão atraídas pelas coisas do mundo. Elas tiraram os olhos de Jesus e estão olhando para as coisas que o mundo tem a oferecer. Elas estão apaixonadas pelos prazeres do mundo, pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Querido irmão, querida irmã, se porventura nessa noite existe alguma pessoa que está caminhando com Cristo, olhando as coisas que o mundo tem a oferecer, tome cuidado. Tome cuidado. Talvez você não esteja fazendo nada de errado, mas você está distraído. Você não está com os olhos fixos em Jesus. E se você não tiver os olhos fixos em Jesus dentro de um rio, você corre o sério risco de afundar. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que saíram do barco, caminharam em direção a Jesus, se distraíram com as coisas do mundo, tentaram voltar, tentaram enxergar Jesus, mas não conseguiram e começaram a afundar. O convite de Jesus para você nessa noite é: estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Sabe por quê, querida igreja? Nós temos o hábito de pensar que Jesus se distancia de nós. Nós temos o hábito de pensar que Deus está longe de nós, quando na verdade somos nós que nos distanciamos de Deus. Naquele momento Jesus estendeu a mão para Pedro. Sabe por quê? Porque naquele momento Pedro pediu por socorro. E hoje existem muitas e muitas pessoas que estão afundando por sobre as águas e não pedem socorro. Jesus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer por você mesmo. Jesus não vai te levantar das profundezas das águas se você não pedir. Algumas pessoas, elas olham e dizem o seguinte: eu quero tomar uma decisão com Jesus, sabe quando? Quando eu sentir algo dentro do meu coração. Se você ficar esperando você sentir algo dentro do seu coração, talvez possa ser tarde demais. Porque Jesus, ele não vai mudar o seu coração, fazer com que você sinta as batidas mais fortes, um sentimento diferente, para você tomar uma decisão com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele está à porta e faz o quê? Bate. Bate. E Jesus bate, e essa porta, ela é uma porta interessante, sabe por quê? Porque por fora não existe fechadura. Jesus, ele não abre a porta do seu coração sem a sua autorização. Jesus não abre, mas diz a Bíblia que ele bate suavemente, convidando você a tomar uma decisão. A escolha está nas tuas mãos. A escolha é sua. Jesus só vai poder levantar você das águas se você clamar por socorro, clamar por Jesus. E Jesus vai te levantar das dificuldades que você tem enfrentado. Talvez hoje você possa dizer para você mesmo: eu já não vejo muita solução na minha vida.
Os meus filhos estão longe dos caminhos de Deus. O meu relacionamento conjugal está cada vez pior. Minha vida financeira, eu tenho encontrado dificuldades. Eu não vejo mais uma solução para a minha vida. Eu quero dizer para você que a única solução para este mundo é Jesus. Jesus não prometeu que aqui neste mundo nós iríamos viver sem nenhum tipo de problemas. Mas Ele disse que aqui nós teríamos aflições, teríamos problemas, teríamos lutas a enfrentar. E Ele diz, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele prometeu estar conosco, sabe quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está disposto a te levantar. Jesus está disposto a caminhar com você por sobre as águas. Se hoje você está dentro do barco, o convite de Jesus para você é: saia do barco. Se você está olhando para as coisas do mundo, se distraindo com as coisas do mundo, o convite de Jesus para você é: fixe os teus olhos. E se você está afundando por sobre as águas, o convite de Jesus para você nessa noite é: clame, que eu te ouvirei. Que Deus possa abençoar você, a sua vida, e que juntos possamos colocar os olhos unicamente, exclusivamente, na pessoa de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que para nós nessa noite, o recado que Deus trouxe através do pastor teve grande eficácia, né, irmãos? Cada palavra que Deus traz a nós, a gente vê como nós precisamos melhorar.